Salve! Um brinde à vida. Aqui é o César do canal Licorista. Vamos postar vídeos novamente no canal com maior regularidade, pelo menos por período que seja quinzenal, no máximo mensal, com conteúdos inovadores sobre a produção de licores, seja de cunho artesanal ou micro escala industrial. A princípio, eu gostaria de resgatar que os conceitos e o conteúdo produzido nesse canal, ele tem por objetivo cultural prover informações sobre conhecimentos gerais de como se movimenta o setor de bebidas alcoólicas nacional e algumas nuances do mercado internacional. Outro fato é que eu apresento aqui algumas pinceladas dos métodos que eu utilizo, eu aplico, dos quais eu sou idealizador. Dentre os métodos que eu já mencionei aqui, existe o método MCTL Licores, que é um método de composição e transliteração de licoragem, onde o método é a construção de conceitos encadeados e todos organizados para a produção dentro de um set de licoragem. Temos a etapa de composição, que envolve a composição de receitas dentro de um processo de ensaios e também de produção em escala. E existe a parte da transliteração, que é utilizar novamente uma receita e transformá-la numa outra nova receita de produto licoroso, utilizando reajustes e rebalanceamento de ingredientes sem perder a originalidade de outras construções anteriores que já foram realizadas para os métodos de extração, produção e cultivo. E licoragem, que é a composição em 6 etapas produtivas para equipes pequenas ou microprodução. Mais informações podem ser consultadas em vídeos que já foram apresentados anteriormente e vídeos do canal que contêm o método MCTL Licores. E gostaria de apresentar uma novidade no canal, que é o método ASCA, de harmonização de aromas, sabores, cores e axiores. A parte de axiores diz respeito à característica sensorial e cognitiva no julgamento de sabores, construções de elementos que levam a preparar um licor e construir um senso de estética e fluidez. Estética, como a receita está organizada, e fluidez, como essa receita de licor vai combinar com outras harmonizações e pratos dentro da área de gastronomia ou consumo final. O método ASCA também é composto de 6 núcleos de harmonização, que é o núcleo de aromas, núcleo de sabores, núcleo de cores, núcleo de axiores. E desses axiores eu vou ter um núcleo de aspectos relacionados à toxicidade botânica, do efeito traçante que esse botânico tem em relação à harmonização, e também tem um elemento que seria a função tônica dos ingredientes. Todos os ingredientes botânicos que são utilizados para a produção de um licor, eles não são ingredientes que vão ter quantidades para efeitos terapêuticos ou efeitos de cura. Um licor ele tem uma propriedade tonificante. O que seria uma propriedade tonificante? Um efeito de bem-estar, uma propriedade digestiva, uma propriedade que seja calmante, relaxante ou de frescor, dentre outras classificações. O método MCTL e o método ASCA, ambos estão alinhados. O primeiro para a produção de licores e a parte de gestão produtiva, e o segundo método para a criação e inovação em produção de receitas de licores, utilizando extração por infusão ou outros tipos de extração de insumos botânicos e outros agregados que poderão ser adicionados, derivados de origem animal ou também de origem vegetal. Basicamente, no método ASCA, é uma roda contendo aromas, sabores e axiores. São abordados nessa roda os 5 sabores básicos, que é o doce, o amargo, salgado, ácido e umami, e surgem dentro do conceito de harmonização de bebidas licorosas, que pode ser aplicado a outros tipos de bebidas, destilados em geral, fermentados, que são os conceitos de bebidas dentro do axior, que é um termo de variação sensorial e cognitiva, do frescor, fervor e colisor. Frescor diz respeito àquelas ervas que vão produzir um efeito gélido na garganta e um resfriamento do corpo. Ervas que têm um efeito mais canforado ou mais termogênico, que vão produzir um fervor, calor no corpo, rubor, ou um efeito colisor,
que é a combinação dos 7 sabores anteriormente identificados, difíceis de descrição. Esse conjunto da roda Aska, apesar de estar dividido em 8 sabores de classificação, ele possui uma abertura que vai multiplicar por 3, chegando a um total de avaliação de 24 abordagens que os botânicos podem produzir, que geram o efeito de sabor tanto no paladar, no organismo ou nos mecanismos naturais e sensoriais que a mente utiliza para julgar e construir conceitos sobre alimentos e bebidas. Por exemplo, se formos acessar o sabor primário de dulçor, e nesse grupo, por exemplo, nós teríamos a canela, a sensação de dulçor ao utilizar a canela na aplicação e na harmonização junto com outros ingredientes botânicos é maior o nível de dulçor. Porém, dentro do grupo de dulçor, eu tenho mais uma subdivisão e, como elemento secundário de sabor, eu tenho um grupo de botânicos que carregarão a categoria de aromas furfurados. Seriam, nesses casos, alguns botânicos que têm o composto bioativo ou óleo essencial categorizado como furfural, geralmente são as amoras. Os sabores lembram muito mais o aspecto furfurado ou caramelizado, são frutas geralmente mais maduras, que vão conferir esse sabor reflectual. Não é um dulçor, e sim um reflexo de dulçor. Já o terceiro nível de sabor dentro do dulçor, e que tem um efeito de terceiro grau mais fraco, seria o efeito do maltado, que geralmente são alguns tipos de ingredientes botânicos que passaram por processo de malteagem. E, por exemplo, se eu fosse preparar um licor utilizando amora, canela e algum cereal maltado, basicamente seria essa a ordem para construir os elementos, considerando outros níveis de balanceamento, sabendo que a canela tem um efeito traçante e mais longo do que o efeito de uma amora, e que o efeito de sabor de um cereal maltado ele tende a sair e submergir ao final de uma apreciação de um licor. No entanto, para produzir esse licor eu não devo só considerar o aspecto de dulçor, pois um ingrediente botânico ele possuirá todas as características que poderá ser menos ou maior de efeito de amargor, algum efeito de salinez que diz respeito à mineralidade, algum efeito de acidez, e também poderá conter os outros elementos todos presentes na roda de aromas, sabores e axiores. Aqui ao lado eu tenho um modelo de receitas que é ensinado dentro dos cursos do licorista. É um modelo de receita mais básico, imaginando que é uma página, mas existem receitas que podem chegar a 5 a 10 páginas de forma mais compacta. Imagine licores que são seculares e produzidos dentro da indústria nacional de bebidas ou internacional. Eu imagino que o nível de documentação de uma receita pode chegar a mais de 100, 200 páginas, só para você ter ideia. Então isso aqui é uma documentação compacta e metodológica. É possível interpretá-la em blocos. Então, para fazer a interpretação dessa receita, é preciso saber os blocos de conceitos que são aplicados dentro do método MCT, Licores e Aska, saber de sistemas de codificação metodológicos e saber decodificá-la para colocar em prática. Explorando de forma mais detalhada essa receita, vamos ao bloco que diz respeito à harmonização e à composição em proporções. O método Aska possui 5 abordagens de harmonização, sendo a normal e comum, conhecida por muita gente, que é a horizontal, a abordagens vertical, simples, que é a composição em blocos de ingredientes, a abordagem espiral, que é a utilização já de conceitos e harmonização combinando ingredientes dentro da roda de aromas e sabores. Eu tenho harmonizações transliteral, que é pegar alguns ingredientes botânicos e utilizar fazendo mudança de uma receita já existente, acrescentando ou ingredientes de natureza já industrializada, de categoria de denominação de origem protegida ou bebidas DOC, para finalizar uma receita, que seja uma aguardente, que seja um vinho. E tenho também a harmonização integrada, que é um nível de harmonização mais complexa, que envolve vários elementos, inclusive harmonização mais focada dentro do conjunto de óleos essenciais específicos dentro de uma receita ou DNA de um licor. Eu tenho uma codificação do ingrediente botânico que está na tabela. Qual é o nome comum desse ingrediente? Eu tenho aqui uma
organização das características aromáticas desse ingrediente e características sápicas desse ingrediente. Então eu não estou só harmonizando aromas, eu estou, quando produzo um licor, também sabores paralelamente. Apesar de haver essa construção, é claro que todo o aspecto de aromas e sabores são despertos dentro de conceitos de servir a bebida ou mais a uma temperatura ou outra temperatura, servir puro ou com coquetéis. Todos esses aspectos influenciam no produto final. E aqui eu tenho algumas condições e codificações que são blocos de conceitos que precisam ser estudados, mas basicamente é o tipo de forma e abordagem que esse ingrediente pode ser utilizado para um sistema de harmonização. Basicamente o que você vai ver aqui é alguns conceitos de empilhamento e balanceamento de ingredientes que seguem uma linha de raciocínio de uma harmonização vertical. Essa é uma receita modelo escala, mas existem outras receitas que estão em níveis de ensaios ainda e precisam ser estudadas, melhoradas. É um exercício para cada produtor licorista. Aqui existem algumas informações de toxicidades botânicas, taxas de arrasto, de como um sabor se comporta em relação ao outro, que são informações mais técnicas, e ao lado dessa receita aqui eu teria a combinação dos percentuais a serem colocados dentro de um processo de harmonização. Porém, para eu repassar esses percentuais, existem técnicas que precisam ser aprendidas de extração, cultivo de botânico, como é a concentração de um produto chamado licolatura, que é o ingrediente principal depois de uma infusão filtrado para realizar o processo de harmonização. Existem concentrações diferentes, abordagens diferentes. E por fim aqui está uma combinação de como o resultado final dessa receita se resumiria. 57% eu tenho de concentração de compostos que vão dar o sabor da menta, eu tenho 37% dos demais ingredientes e um residual de outros que vão dar um toque mais amadeirado, um complemento final com um valor residual bem menor, pois o objetivo da receita é produzir um licor de menta. Essa receita, se fosse considerarmos a legislação brasileira, 57% de sabor de menta, o licor poderia ser classificado como licor de creme de mentas. Ao final tem os parâmetros gerais aqui que seriam complementos, que são alguns laudos que o próprio licorista vai fazer no local, se ele tem o conhecimento técnico, e outros aspectos da receita poderão ser por análise química, dependendo da necessidade do licorista. Por fim, seria um licor de predominância mentolada e canforada. Ao lado, o quadro se vê um resumo geral de classificação de toxicidade dessa harmonização, considerando que são ingredientes botânicos presentes em muitos licores que entram já na indústria nacional de forma composta, alguns licores renomados, mas são ingredientes que, se forem corretamente utilizados e dosados, são ingredientes que irão produzir uma concentração de toxicidade leve, considerada dentro do método MCTL Licores, e também um efeito traçante de sabores leve. Fazendo um resumo geral do conteúdo desse vídeo, principalmente sobre a questão de métodos e outras abordagens conceituais e técnicas, ao utilizar esses procedimentos, métodos e técnicas, elas fundamentam todo o conhecimento e a forma de procedimento mais integrada e ao mesmo tempo de soluções compartimentadas. Por exemplo, a explicação de ter um método de harmonização e criação de receita em separado de um método produtivo é que, uma vez a receita definida, passada por um processo de ensaio dentro de um processo de licoragem, e essa receita estando corrigida e ajustada e pronta para o fenômeno de produção em escala, a parte do método ASCA ela fica a critério de ser acionada no momento em que uma nova receita seja interessante ou que um método de transliteração e inclusão de um ingrediente novo no licor seja necessário. Porém, a pergunta é, eu preferia só realizar o método de harmonização ASCA, mas os dois métodos são necessários para poder interpretar uma receita de produção de licor e fazer com que essa receita seja executada em escala ou larga escala. Espero que você tenha apreciado esse conteúdo de vídeo. Se você possuir interesse em conhecimentos mais aprofundados, no corpo deste vídeo terá anotação de links para que você acesse, se inscreva ou entre em contato conosco.
e acompanhem os novos vídeos se inscrevendo no nosso canal e acionando o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!